Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia mais uma vez. Eu sou o Padre Sandro Magalhães, aqui da comunidade Canção Nova. Atualmente estou na missão em Lorena, cidade vizinha aqui, onde é a sede da nossa diocese. Gosto de dizer, porque as pessoas de fora falam: mas onde que é a sede da diocese? É Canção Nova? É Cachoeira Paulista? Não, a sede da diocese de Lorena, onde a Canção Nova está, onde Cachoeira Paulista está, é em Lorena, que ali foi a primeira casa da Canção Nova, quando o padre fez o convite aos jovens para viver em comunidade. Foi em Lorena onde eles viveram. Em 1978 começava ali em Lorena a comunidade Canção Nova. Dito isso, hoje nós estamos vivendo esse dia bonito, festa da exaltação da Santa Cruz. Olhar para a cruz, e que beleza, né? Eu estava em casa imaginando, será que eles vão colocar a cruz na frente? Colocar a cruz aqui na frente. É olhar para a esperança, olhar para o novo, olhar para a ressurreição. Claro que a gente vê, vou falar, né, descrevendo, um homem preso à cruz. Mas a gente bem sabe que esse sinal, por trás desse sinal, tem vida nova, ressurreição, salvação, libertação dos nossos pecados. A primeira leitura que nós ouvimos, que é do livro de Números, eu fico tão pensando no Êxodo, que na hora que eu cheguei aqui, o Jorge, ministro, falou: ô padre, qual das duas leituras? Eu falei do Êxodo, mas é do Números. E conta o Êxodo, a saída do povo do Egito. E que beleza, né, minha gente, como eu digo. Porque aquele povo, cabeça dura, como nós, que quer tudo do nosso jeito, que tem que ser do meu jeito, olha o que aconteceu. Eles começaram a murmurar contra Deus, começaram a reclamar, e aí eu quero voltar um pouquinho no domingo, né? Que nós temos ali a leitura, onde o povo começa a reclamar, ou melhor, falar, né? Pensar: mas Moisés está demorando demais. E vai e faz o bezerro de ouro. E aí Deus fala para Moisés: desce, porque teu povo, aquele que tu tirastes do Egito, já se perderam. E hoje a gente tem mais ou menos isso, viu? O povo fez uma escolha, começou a reclamar de Deus. E quando a gente começa a reclamar de Deus, a gente está contra Deus. A gente começa a brigar. Vamos falar no popular, não é? Se a gente se afasta de Deus, o mal chega perto. É o que aconteceu. O povo não foi Deus que mandou, é uma forma de dizer. Mas é a presença de Deus que se recuou, porque o povo começou, diante da grandeza, da maravilha, da glória de Deus, começou a reclamar. Deus se afasta.
E aí, esse símbolo do mal, que é a serpente, se aproxima. Tem duas médicas ali, da comunidade, estão sentadinhas ali, ó. O símbolo da medicina hoje é a serpente, não é? Como é que esse povo, olha que coisa, né? Há não sei quantos séculos antes de Cristo, e depois a medicina a ciência só provou, né? Claro que é uma coisa e lá é outra coisa. Da próprio veneno da cobra, tira-se como é que é o nome do negócio? O soro, não é? E olha o que aconteceu aqui. As serpentes picavam as pessoas, Deus faz uma arte, coloca ali uma serpente de bronze. Todos aqueles que olharem, claro que o povo estava arrependido, pediram para Moisés correr, pedir para Deus para que não matasse eles. Deus manda fazer isso. Do próprio mal vem o bem. Claro que Deus não é mal, viu? Para a gente entender, da próprio veneno, do mal que está ali no veneno da cobra, vem a salvação. O mal que a gente olha, quando a gente olha para a cruz, a gente vê um mal. O nosso pecado nos leva a isso. O mal do pecado é a morte, nos leva à morte, mas a morte de Jesus nos leva à vida. O novo, o céu, a esperança. Mas a gente fica tão preso às coisas do mundo que a gente não consegue enxergar. A gente passa por tantos sofrimentos que a gente olha para a cruz, ou melhor, às vezes a gente nem olha para a cruz, porque a gente tem medo. A gente fica angustiado quando a gente olha para a cruz. Ontem lá em Lorena aconteceu uma tragédia. Por esse horário, mais ou menos, estava indo um jovem com a irmã, se eu não me engano, e com o pai, e foi atropelado por um caminhão. A cidade está em choque. 16 anos, se eu não me engano, rapaz. Estava indo para a escola. Eu fico imaginando, meu Deus, como esse pai, essa mãe, e a irmã, principalmente o pai e a irmã, me disse, eu não sei se é real, que viram o momento. Que cruz que eles estão passando, não é? Que dor para esse pai que hoje vai ter que enterrar o seu filho. Ele viu o filho morrer na frente dele. Quantas pessoas que se aproximam da cruz assim? Quando a gente vai fazer o momento da adoração da cruz, na Sexta-feira Santa, muitas vezes eu fico ali olhando as pessoas que vão ali beijar a cruz. Depois da situação da pandemia a gente não tem isso, né? Mas esse ano eu fui estava em Lafayette, em Minas, e na celebração a cruz não pôde sair, ficou lá na parede, mas eu pedi para que as pessoas fossem até próximo à cruz fazer uma oração. E quantas pessoas choravam ali. Porque a cruz nos lembra de alguém também que a gente perdeu. A dor que a pessoa traz no coração e quando olha para a cruz e vê que Jesus passou pela dor e que a sua dor é igual a dele. Ou quando a cruz é colocada em cima de uma mesa e as pessoas vêm, se ajoelham. A gente até pede, né? Seja mais rápido. Mas quando a pessoa chega perto da cruz, desaba. Quer ficar horas, tempos ali, com a mão na cruz. Às vezes tem até uma cruz em casa, mas aquele momento é tão, desculpa a palavra que o padre vai falar, tão forte, não é? Que a pessoa toca e fica ali por horas, tocando na cruz. Pela tradição diz que Santa Helena foi lá à Terra Santa e diante de tanta cruz, foi colocando as cruzes ali
e pediu para que os doentes tocassem, se aproximassem, até que, quando alguns chegavam a determinada cruz, ficavam curados, pessoas eram curadas. Ela diz, essa é a cruz que foi do nosso Senhor Jesus. Ali começa a devoção à cruz. Hoje não se tem mais a cruz, porque tanta gente pegou um pedacinho aqui, outro ali, é tanto pedaço de cruz que existe no mundo que dá para construir não sei quantas cruzes. Mas essa cruz precisa estar aqui, ó, dentro de nós. Viva dentro de nós. O nosso sinal precisa estar dentro de nós, a nossa vida. O cristão que não olha para a cruz, o cristão que não vive a cruz, não é cristão. Cristão que é cristão precisa ver a cruz, olhar a cruz, saber que vai viver a cruz, mais cedo ou mais tarde. E não tem para onde correr. Não tem para onde correr, não é? Uma hora ou outra, ela se aproxima da gente. Ela chega pertinho da gente. Eu gosto de uma parte que diz o seguinte, que quando os anjos percebem que a gente está se aproximando da cruz de Jesus, quando a gente está se aproximando da cruz, nós estamos se aproximando da salvação. E o que é que o anjo da guarda faz? Ele nos protege, não é? Nos guarda, não é assim que a gente reza? Mas nesse momento que a gente se aproxima da cruz, ele simplesmente fica do nosso lado. Eu imagino assim, ele fica passando a mão na nossa cabeça. Porque é o momento em que ele fica mais feliz. Porque nós estamos se aproximando da salvação, da dor que nos leva à salvação. E ele não vai nos tirar desse momento. Porque todos nós precisamos passar pela cruz. E a gente fica, mas por que o anjo, a gente tem um anjo da guarda, por que ele nos... Olha, cada um tem o seu momento. Um é pela doença, outro é por uma situação desagradável. E é a cruz. E o seu anjo está ali, do teu lado, te consolando, mas não te livrando, como ele fez quando Jesus estava ali no Horto das Oliveiras. O anjo estava consolando Jesus. Que nesse dia a gente olhe para a cruz. E aí eu quero dizer para você que é cristão, não tenha vergonha nem medo de ter uma cruz na sua casa. Coloque à vista, não para ficar se mostrando, como a gente diz, não é? Mas é para você olhar para a cruz e falar, esse é o símbolo da minha salvação. Aqui está a esperança, aqui está a salvação, aqui está a ressurreição, aqui está a minha vida nova que Jesus me deu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.